Olá, começa agora o programa Cidadania em Debate e você, mulher, seja muito bem-vinda ao programa de hoje. Hoje vamos falar de nós, de mulheres em postos de comando, de mulheres participando da política e dos empecilhos para que isso aconteça. Quais são as barreiras que a gente enfrenta para participar da política, para assumir postos de comando na iniciativa privada ou na esfera pública. Hoje nós conversamos com uma mulher líder, uma mulher que é referência em Mato Grosso, a desembargadora Maria Helena Povas. Desembargadora, obrigada por comparecer mais uma vez a esse programa. Eu agradeço. Novamente para falar de participação feminina na política e em postos de comando. É sempre um prazer aceitar o convite de vocês. Desembargadora, a senhora foi presidente da OAB 2 vezes, foi a segunda mulher a ascender ao Tribunal de Justiça, foi presidente do TRE, foi corregedora eleitoral também. A senhora sente essa dificuldade para liderar, para liderar não, que isso é uma característica nata da senhora, mas para assumir postos de comando, sente resistência do universo masculino? Olha, Mariane, até há pouco tempo atrás, eu devo admitir que eu não sentia assim com muita força. Por incrível que pareça, eu achei que isso fosse se diluir ao longo do tempo. Não sei se não diluiu, não sei se isso pesou, mas o certo é que depois já de 13 anos na magistratura, eu percebo que eu acho que talvez a gente vai ficando mais perspicaz e aí eu acabei percebendo que isso incomoda realmente alguns homens. E incomoda na medida em que você observa comentários absolutamente desnecessários e comentários que não são frutos de uma mente que enxerga o mundo como ele está. Até porque essas mesmas pessoas, eu duvido que perante aqui as câmeras teriam a ousadia de dizer isso. Como, por exemplo, a magistratura já está saturada das mulheres. Então, nós não precisamos de mais mulheres. Quando, na verdade, as mulheres demonstraram grande aptidão para a magistratura. As mulheres já comprovaram. Em todos os postos, na verdade, né? Em todas as profissões. Então, elas demonstraram isso, demonstraram que têm compromisso com a carreira que abraçaram. Elas demonstraram muita tenacidade naquilo que fazem. Enfim, eu não consigo entender por que essa resistência. Talvez seja, não sei, que alguns acham que as mulheres podem ofuscar a sua lanterna. E a senhora acha que esse comportamento dos homens em geral dificulta a participação da mulher na política? Não, eu acho que aí é um conjunto de fatores, né? Não é só essa resistência masculina. Eu acho que a resistência masculina existe, mas também as mulheres precisam entender como diz a história do meio ambiente. O poder público tem que fazer a sua parte, mas a gente tem que fazer também a nossa parte. É a mesma coisa das mulheres. As mulheres precisam também entender que elas têm que sair do seu casulo e procurar realmente se inteirar daquilo durante o transcurso do tempo, durante 24 horas, porque a política faz parte do nosso dia a dia. Da política depende a escola do filho, onde ela vai colocar a creche que ela tanto almeja no seu bairro. Então, uma decisão política almeja uma série de coisas que são questões prioritárias para a mulher. Além do que o cenário nacional. Estamos trazendo esses exemplos para o cenário micro, mas no cenário nacional também. Então, a mulher está inserida nesse contexto. E, como tal, ela deve procurar se inteirar sobre a política e participar. Porque sem a participação da mulher, ela vai comparecer de 4 em 4 anos, como às vezes até eu falo alguns candidatos que só aparecem de 4 em 4 anos, ela comparece ao pleito, mas apenas como figurante naquela cota das mulheres. Por falar em cota, nós temos um cenário de 50,4% de mulheres eleitoras.
Então, nós somos 50,4% do eleitorado, mas apenas 31% de candidaturas. E parece que esse cenário aí é para justificar a necessidade, a exigência legal de ter 30% para um dos gêneros. A senhora percebe que os partidos, por enquanto, estão só cumprindo a legislação, mas não abraçaram essa causa? Eu acho que não. Na verdade, você falou uma coisa séria, é uma cota de gênero, independente se esse gênero é masculino ou feminino. Mas é bom lembrar também que é uma decisão que a mulher tem que tomar de forma interior. Ela tem que fazer um compromisso com ela tem que gostar, ela tem que ser motivada a gostar daquilo. Todos nós devemos ter na nossa mente que quando ainda pequenos, quando nossas mães vão para a escola, vai estudar, vai fazer o dever de casa, não quero mais estudar. Não. Imagine você se elas tivessem cruzado os braços e deixado, coitado, não quer ir, deixa aí. Estaríamos hoje fora do contexto, fora absolutamente de tudo. Então, assim, a mulher, é chamar a mulher para inseri-la no contexto e trazer mesmo, dizer a ela que nós precisamos de ouvir, porque os problemas das mulheres são problemas nossos. Há problemas que, obviamente, são da sociedade, tanto faz para o homem como para a mulher, mas há coisas muito sentida pelas mulheres mais do que para os homens. Como eu disse aqui, o exemplo da creche, o exemplo da escola, o exemplo de uma série de coisas que a mulher sente muito mais isso do que o homem. Não dá para entender essa diferença entre homens e mulheres se o eleitorado está equivalente e a escolaridade também. Eu tenho alguns dados aqui. 50,61% das mulheres candidatas têm ensino superior. Esse número é de 57% em relação aos homens, ou seja, está equivalente. 8,54%, quase 9% das mulheres candidatas têm o superior incompleto. Os homens é um pouco menor, 7%. E 27% das mulheres têm ensino médio completo, 21% dos homens têm ensino médio completo. Ou seja, nós temos o eleitorado equivalente, nós temos tempo de escolaridade equivalente e nós temos poucas mulheres na política hoje. Por quê? Mulher vota em mulher? É uma pergunta que eu queria dizer. É porque mulher não vota em mulher ou porque estão faltando, ou porque as mulheres não estão se interessando pela política? Eu acho que não estão se interessando. A mulher não vota em mulher só por ser mulher. Ela tem que trazer na bagagem, além da questão do gênero, ela tem que trazer uma proposta. E uma proposta que mexa com a mulher e que ela se sinta atraída pelaquela proposta. Basta dizer que nós já tivemos aqui mesmo, em um exemplo em Mato Grosso, há muito tempo atrás, de um deputado estadual que era uma pessoa que tinha dificuldade até para assinar o nome. Mas há muito tempo, é bom que se deixe registrado isso, que inclusive ele nem está mais entre nós. Mas era um cidadão de um caráter ilibado, de uma transparência e que ele teve vários sucessivos mandatos. Então é bom de saber que a mulher, não é que ela não vota em mulher, ela vota, mas tem que trazer uma proposta que a contemple no contexto. A contemple não ela individualmente, mas os seus anseios, as suas preocupações, as suas necessidades. E você falou do grau de escolaridade, que os homens, dentro dessa estatística feita, os homens talvez ficam aquém, né, da mulher nesse quesito escolaridade. Também é bom lembrar que a faculdade, a passagem por um curso superior, a passagem por essas coisas, não o capacita para todos os atos indistintamente. Eu conheço sábios da vida que não têm, só deu curso primário. E que leem até... são autodidatas. São autodidatas. Como nós podemos citar lá atrás os rábulas. Né? Os rábulas, quando nós não tínhamos faculdade de Direito. E também podemos citar pessoas que têm pós-graduação, que têm passagem em renomadas faculdades do mundo, que deixam a desejar. Nós já tivemos o caso de um presidente da República que o povo foi para a rua e pediu para ele
pegar o banquinho e sair, porque realmente não estava inserido naquilo que o povo desejava. Em resumo, eu acho que a faculdade, ela serve e ela é necessária, aliás, ela é indispensável para você subir, começar a subir essa escadaria. Mas ela não é sozinha o único ingrediente que vai te capacitar para as escolhas da vida e a inserção no contexto político da vida. Nesta eleição, além de exigir os 31% de participação de gênero, né, da cota de gênero, é preciso respeitar esse tempo também, essa divisão também no programa eleitoral. As mulheres, então, terão mais visibilidade? Também eu acho que essa é uma situação interessante, visibilidade, mas a visibilidade para mostrar uma proposta. Aí que eu digo para você que não adianta você confeitar esse bolo se você botar o dedo lá e tiver isopor. Você tem que mostrar a mulher, mas tem que mostrar a mulher não para mostrar a maquiagem da mulher, mas para mostrar a proposta dela. E essa proposta passa necessariamente por ela estar discutindo isso e sentindo da sociedade. Você quer ver uma coisa que eu vejo nos debates que ainda estão incipientes, mas já começando? Uma questão tormentosa em todas as famílias, muito raras famílias que não têm, de uma forma muito próxima ou um pouco mais distante, um problema de um parente que tem envolvimento com a dependência química. Você não vê um candidato, pelo menos eu não vi, pode ser até que tenha, um candidato que trate esse assunto como um assunto estamos chegando a um assunto de calamidade pública. Todas as famílias vivem esse problema não é? hoje. Então, talvez a mãe aflita, que tem, para ela isso ainda é uma vergonha, ela não sabe que é uma doença e coisa e tal. Ela quer ouvir o que é que eu faço. Alguém me dá uma orientação, E não há políticas públicas. E não há hoje tratamento local para tratamento dessas pessoas no Sistema Único de Saúde. Pois né? Além disso, hoje quem tem condições dá um bom tratamento aos seus entes queridos. Quem não tem que, coitados, ficar na dependência e, quiçá, às vezes acabam até tendo problemas de ordem física, de agressão, de assassinato, enfim, uma série de coisas de desdobramento. Então, aí que eu digo para você, não era hora de uma mulher que sente isso, talvez ela não sinta isso na casa dela, mas ela sai com as amigas, ela sai daquele pequeno nicho onde ela está para conversar com a sociedade. E tenho certeza que, ao conversar com a sociedade, essa é uma das demandas. Se ela não conversa com a sociedade, que pelo menos leia os veículos de comunicação, ouça os telejornais, você vai ver que isso é uma epidemia. Os clubes de mãe nos bairros devem estar repletos de casos assim também, repletos, né? E as mulheres estão sem saber o que fazer. Eu não vi um único candidato, seja no cenário nacional, seja no cenário estadual, que esteja, que traga uma proposta para solucionar. Isso não se combate com arma, com outros tipos de violência. Isso está comprovado pela ciência de que é um problema de saúde pública. E precisa ser encarado como tal. E precisa ser encarado como tal. Desembargadora, nós vamos para um rápido intervalo e a gente continua. E você, candidata mulher que está ouvindo, que está nos ouvindo, fica a dica para uma proposta de trabalho. Não é uma proposta só de campanha, é uma proposta de trabalho para você que se inseriu na vida pública. O Brasil precisa de políticas públicas voltadas para a dependência química. Não saia daí, a gente volta já falando da participação da mulher na política e em postos de comando. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e hoje estamos discutindo a participação da mulher na política e em postos de comando, tanto na iniciativa privada quanto na esfera pública. E as dificuldades para essa questão, né? Desembargadora Maria Helena Pova está conosco hoje. Desembargadora, tem uma situação que me incomoda, eu queria ouvi-la sobre isso.
Sempre que se promove eventos para discutir a participação da mulher na política, em postos de comando, parece um clube da Luluzinha. Só aparece mulher e os organizadores convidam as mulheres para discutir. Já não é hora de discutir isso com os homens? Mas isso é mais do que óbvio, né? Eu acho que está na hora realmente de fazer essa divisão sectária, né? As mulheres ficam aqui, vão cuidar, vão ouvir alguma coisa, mas já elas saem para fazer um sanduíche, para servir aos demais, ou para servir aos homens. Quer dizer, não é assim. Nós temos que discutir política que aflige a sociedade como um todo, e em especial a mulher, né? E eu não vejo como esses segmentos do partido político, às vezes até clubes de serviço, né, chamam a mulher apenas para discutir um assunto X. Parece até que está querendo preparar a mulher para ser cabo eleitoral, quando a via é inversa. Nós temos que preparar a mulher para ser cidadã. Nós temos que dizer à mulher dos seus direitos como cidadã e que ela não só pode, como deve participar da vida pública. E aí a escolha é dela. Aí, se ela vai em frente ou se ela realmente vai abraçar um outro caminho, ou a ser uma grande empresária, ou, enfim, outro ramo da vida, ou ela vai ser simplesmente a dona de casa, cuidar dos filhos. Essa é uma opção dela, mas que ela precisa ter o direito de participar dessa roda de conversa e dizer o que é que eu quero isso eu acho inevitável. No ano passado, um representante de um partido político me perguntou: Mariane, o que você achou do nosso programa? Fizemos um programa chamando as mulheres a participar da política. Aí eu disse para ele: por que vocês não fazem um programa chamando os homens a criar condições para que a mulher possa participar da política? Porque tem muitas mulheres que têm dificuldade, inclusive, de convencer em casa. Ela tem filhos, ela precisa que alguém fique com o filho para ela participar de uma reunião no seu bairro, para discutir a comunidade. E já não é hora dos homens conversarem com homens sobre participação, mulher, aliás, homens e mulheres conversarem mutuamente sobre a participação da mulher na política, porque só a mulher sozinha quebrando barreiras é muito mais difícil do que se a gente trabalhar um processo coletivo de conscientização. Tem que ser uma dobradinha, né? Tem que ser um combinado, né? Porque se a mulher for, ela tem dois caminhos. Ou ela vai levando o filho, às vezes até bebê de colo, junto, porque ela não tem com quem deixar, ou ela vai fazer um bem bolado com o companheiro e ele ficar umas horas para que ela possa, ou eles vão junto, para que ela possa realmente participar. Mas o interessante, Mariane, que nós estamos caminhando passos, eu acredito que a passos bem lentos. Mas eu também acredito que nós estamos chegando num momento em que a sociedade está começando a enxergar, primeiro, esses números que você mostrou aí. Esses números já começam a aguçar o interesse de uma fatia que ainda se recusa a enxergar a mulher como um ente da sociedade, que ela precisa ser inserida nesse contexto e que começou realmente a ter vontade de colocar a mulher nesse contexto. E por quê? Porque ou é pelo número, que esse número é interessante a ele, ou é porque ele está vendo que o caminho está estreitando. Mas eu não tenho sentido isso a olhos nus, que as coisas vão acontecer com a celeridade que alguns pensam. Algumas parlamentares têm ajudado a abrir essa picada com esses, embora eu não seja nada a favor dessa questão de cotas, mas elas estão aí e, de qualquer sorte, elas têm que ser... Mas não é a lei de Newton, da oferta e da procura. Se você tem muita oferta, obviamente você não precisa de cota, elas vão ocupando os espaços. Quando a senhora foi presidente da OAB por dois mandatos consecutivos, não existia cota. Quando a senhora subiu ao TJ pelo 5º Constitucional, não existia cota. Hoje as mulheres precisam
de certa forma, da cota para ocupar um espaço e depois, daqui a um certo tempo, não precisaremos mais da cota. A senhora acredita que daqui a quanto tempo o Brasil pode se livrar dessa situação? Eu acredito que só a cota pode nos levar a um abismo. Por quê? Porque a mulher que não é, e nós já percebemos isso quando não presidir o TRE. Quantas é aí que eu queria chegar, as mulheres usadas como laranja, só para preencher as cotas. Exatamente, só para preencher as cotas. E parece-me que essa iniciativa, entre aspas, está vingando. Vamos procurar laranjas para preencher as cotas e vamos deixar na linha de frente apenas as pessoas que o partido político tem interesse em eleger. Então, se nós não fizermos um movimento casado, que é preparar a mulher e jogá-la na arena da política, aí sim a cota será de grande utilidade. Mas se você pegar a mulher como ela está, que é uma mulher, eu estou falando da grande maioria, não estou falando, obviamente, das mulheres que nós conhecemos brilhantes, em todo o país nós temos cabeças brilhantes, né? Mas se você pegar a mulher que tem pouco conhecimento da engrenagem política e jogá-la nessa arena, logicamente que os leões vão comer. Qual seria a saída, então? Alguma lei que forçasse os partidos a realizar eventos, por exemplo, pela participação da mulher? Na opinião da senhora, qual seria a saída para o Brasil estimular a participação da mulher na política? Bem, eu acho que tudo nesse país passa pela educação. Na medida em que nós estamos formando cidadãos nas escolas, nós temos todas as condições do mundo também de aquele cidadão ser o mais próximo possível daquilo que nós achamos como um formador de opinião. Então, você está lá dentro de uma sala de aula, digamos que com 40. Se eu conseguir, na condição de professora, transmitir a esses 40 uma bagagem de formação ideológica que eu quero dizer, da forma de cidadania. Nós estamos falando aqui de partido A e partido B. Nós estamos falando da formação do cidadão. Ele pode ser um propagador dessa tese na casa, na rua, com a colegazinha de sala de aula. Isso é um exemplo. Para os jovens, o TRE tem feito um belíssimo trabalho já há algum tempo. O programa Voto Consciente. Exato, e voto consciente nas escolas e coisa e tal. Eu acho que isso tem que ser intensificado e mais, se possível, transformar esse projeto num projeto piloto, em harmonia com outros poderes e com outros segmentos organizados da sociedade. Sempre com o cuidado de levar aí pessoas que podem acrescentar, mas que não estejam no contexto político, porque senão nós seríamos agentes políticos e não agentes de transformação. Sim. Desembargadora, a senhora falou da sua experiência como presidente do tribunal e na época nós vimos várias situações em que as mulheres sequer prestavam contas de sua campanha, porque eram usadas como candidatura laranja, não sabiam que tinha que prestar contas, ficavam com pendências na Justiça Eleitoral, não poderiam depois participar de concurso público, né? Não poderiam ser empregadas em órgãos públicos também por causa dessa pendência. E foram muitos os casos. Contudo, em muitos processos, quando elas eram chamadas a serem ouvidas na Justiça Eleitoral, muitas delas disseram, não, eu desisti da candidatura e esqueci de avisar o partido. E se percebe, quando se analisa o discurso delas, era um discurso semelhante. A senhora acha que a mulher está sendo, nesse caso, elas estavam se permitindo deixar ser usadas os seus nomes por marido ou alguém da família que pediu esse nome emprestado? E a que se deve isso? Nem sempre. Algumas podem até ser. Outras, por absoluta ignorância do fato. Então, eu discuti isso fora daqui, em encontros de direito eleitoral, inclusive com o professor Marlon Reis, discuti sobre como fazer isso. E até sugeri a ele ficou pensativo, e acredito eu que aquela proposta
pode não ser a melhor, mas seria talvez um embrião que pudesse ser desenvolvido para que pudéssemos chegar onde você perguntou. Ou seja, eu sugeri a ele que os partidos políticos fossem coobrigados na prestação de contas com os candidatos. Porque assim ele não deixaria o candidato no meio do caminho. Ou seja, a candidata que deixou de prestar contas, o partido político sofreria algum tipo de sanção. Não recebe repasse partidário, por exemplo. Cota partidária. Mas isso é um exemplo. Isso teria que ser burilado, essa ideia. Mas o que precisa é que os partidos políticos eles vão com pinça, né? Primeiro eles tiram aquilo que na visão deles seriam os diamantes, seriam aqueles possíveis candidatos que ele acredita que vão se eleger e trazer dividendos políticos àquele partido político. Separou. Aí eles vamos cumprir a etapa 2, que seria essas mulheres que poderiam ser candidatas para cumprir a cota de gênero. Tiramos essas mulheres, botamos... Então, é preciso... E depois, ele vai lá, ele trata simplesmente daqueles que ele tem maior interesse, ou pelo menos aqueles já está no 2º, 3º, 4º, 5º mandato, ele já tem bastante vivência com a política, ele já tem um grau de maturidade política que ele já sabe, ele tem um coordenador jurídico, ele é acompanhado por um advogado, enfim. E aquela mulher que saiu lá do bairro, que às vezes tem até chance... E tem a intenção de se lançar candidata, de discutir política. Ela tem vontade, ela quer entrar no contexto, ela quer se inserir no contexto. Ela às vezes nem sabe. Ela quando chega para o Tribunal Eleitoral fala, não, eu desisti. Pode ser, e eu acredito até que sim, que uma grande parcela delas tenham sido instruídas. Você vai lá e diga isso, você que desistiu, porque ela às vezes tem até vergonha de contar o que está por trás dessa desistência. E segunda, algumas porque realmente elas sequer foram lembradas pelo partido político de que ela, mesmo não tendo nem o voto dela, e nós já tivemos casos lá, que nem o dela constou, ou seja, nem ela mesma votou nela. Então, que ela teria que prestar contas. Então, eu penso que um caminho a ser trabalhado, a ser estudado por aqueles que realmente se dedicam ao direito eleitoral é essa questão de logicamente, isso só para próximas eleições, de o partido político ser copartícipe na prestação de contas. Não deixar mais os seus candidatos, seja ele homem, seja ele mulher, no meio do caminho. Depois que me serviu, eu despacho você. Obrigada pela participação da senhora. Eu torço para que essa proposta ganhe corpo e ganhe discussão aí em todo o Brasil. A senhora tem 30 segundos para uma conclusão. Estamos bem, eu gostaria de agradecer o seu convite, agradecer ao público os telespectadores que nos assistem e dizer que estarei sempre à disposição, gosto muito de conversar. Você sabe que a minha experiência pelo eleitoral foi única, né? Eu sou bastante apaixonada não só pela matéria, mas como pelo ambiente que eu encontrei naquela corte, um ambiente bem descontraído, servidores comprometidos e compromissados com a causa. Então, eu estarei sempre à disposição toda vez que chamada. Obrigada. E a você que nos acompanhou e a você responsável por partido político, fique atento. O Ministério Público Eleitoral está de olho na questão das cotas de gênero. Nesta eleição, muita coisa pode acontecer e a fiscalização estará em cima. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui e até o próximo encontro.